crianças, vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. Então vamos lá. Na nossa apostila nós estamos trabalhando sobre guias alimentares agora, né? Já falamos sobre gráficos, que também estava falando sobre alimentação, sobre saúde, né? Alimentação saudável. Então agora aqui na tarefa de vocês da página 12 e 13, a prof pediu para vocês lerem, né, o gráfico com atenção que tem aqui na página 12 para depois responder as questões da página 13. Então nós temos um texto aqui que acompanha um gráfico. Vamos ler o que ele diz? Então, crianças brasileiras consomem mais frutas. Ó, então que legal, né? Vamos ver se tá tudo legal nesse texto? Então vamos lá. Pesquisa revela que os pequenos comem, entre o intervalo das principais refeições, frutas. Os pequenos os pequenos comem, né? Entre o intervalo das principais refeições, frutas participam de 98,8% da composição dos lanches. Olha lá, né? Quase 100% então. Mas, no entanto, o consumo de açúcar ainda preocupa. Tem lugares que esse índice é alto, tem lugares que ele é mais baixo, né? Então aqui foi feito uma pesquisa no geral, né? Então um estudo realizado de forma conjunta entre os professores e pós-graduandos do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, EPM, Unifesp, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui está a sigla, né? FMRP, e a USP, da Universidade de São Paulo, do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, do Hospital Infantil Sabará, e do curso de Nutrição da Universidade São Judas Tadeu, com o apoio da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN. Descreveu os hábitos alimentares de crianças em idade pré-escolar em relação ao consumo dos lanches intermediários, que são aqueles feitos entre as principais refeições. Então, o que é esse lanchinho? É aquele lanchinho, tem criança que acorda cedo, 8 horas, 9, com 10, 10 e meia tá com fome, né? E os pais sempre oferecem uma fruta, né? Porque a fruta não vai estragar o almoço, né? Ela vai ajudar a alimentar, mas ela é saudável e não vai tirar o apetite da criança para almoçar. Então é o mais indicado do que comer chocolate, bolacha recheada, salgadinhos nesse horário, né? Então seria a fruta. E aquele do lanche da tarde, inclusive quando é na escola, né? O lanche do recreio. Então, esse lanchinho da tarde também deveria vir composto com frutas. Claro que pode também ter um carboidrato, como a gente chama, né? Que são as massas, né? Que alimentam, dão mais energia. Mas procurar sempre aqueles que não são considerados não saudáveis, né? Procurar consumir aqueles mais integrais, sem muito doce, né? Aqueles que não são recheados, principalmente, né? Nós vimos que até a pizza a gente pode fazer ela um pouco mais integral. Então foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças com idade entre 4 e 6 anos de todas as regiões do Brasil. E agora nós vamos ver que tem um gráfico aqui, né? Aqui o título: consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Aqui o subtítulo. Para que serve o subtítulo? Para vir ajudar a explicar um pouco do assunto, né? Ele complementa, então, sobre o título, tá? É um complemento do título, ele vem explicando, então, o que é o assunto. Então, aqui, ó, fala sobre o consumo médio de açúcar em gramas do Brasil, segundo as macro-regiões, os níveis socioeconômicos e o gênero no lanche da tarde para as faixas etárias entre 4 e 6 anos. Então, aqui, ó, o total do Brasil, ó, as 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, aqui são as 5 regiões. Então, quando fala em macro-regiões, são as regiões. Sobre os níveis socioeconômicos, então, renda A e B seria aquelas pessoas que têm uma melhor renda, têm mais dinheiro, já vamos dizer assim, né? Uma classe econômica mais alta. A renda C seria a classe média, mais para média baixa. As rendas D e E seria aquelas pessoas que têm pouco poder aquisitivo, né?
que ganham menos, têm menos renda, menos dinheiro. O gênero aqui é feminino e masculino, vocês já viram lá na outra atividade, no outro texto, né? Que as meninas estão comendo mais doce que os meninos, né? Olha lá. E aqui o limite de açúcar da dieta das crianças é de 5% do valor energético total, o que na faixa etária de 4 a 6 anos representa 22,5 gramas por dia. Então, essa linha aqui, ó, está mostrando o limite, né? Que não pode passar disso. Ó, 22,5 gramas. É claro que não necessita chegar até aqui, ó. Eles estão considerando altos os níveis de quem já passou por aqui, né? Então, quanto menos, melhor aqui, né? Quanto menos, mais, né? Então, é mais saudável. Quanto menos açúcar, mais saudável, certo? Aqui está, então, a fonte, né? Onde foi retirado para fazer esse gráfico. Então, foi feitas as pesquisas aqui e foi feito o gráfico a partir dessa fonte, então. Então, aqui o título, o subtítulo, o corpo do gráfico, a fonte, aqui a escala, né? Certo? Aqui estão o que foi, então, pesquisado, o assunto da pesquisa em quais âmbitos aqui, então. Âmbito nacional, regional, de classe econômica, de gênero, certo? E na página 13, então, tinha a interpretação. A 2 pergunta lá, esse gráfico expõe informações sobre o consumo de açúcar de crianças de 4 a 6 anos no Brasil? Ou expressa a opinião de professores a respeito do lanche consumido por crianças de 4 a 6 anos? É a primeira, né? As informações sobre o consumo de açúcar. Qual que é o título do gráfico lá, então? Consumo de açúcar nos lanches intermediários das crianças no Brasil, que aqui está mais escurinho. O gráfico foi elaborado considerando-se que fonte de informação. Nós vimos lá no texto, né, que foi pessoas que estão na área da saúde. Então, olha aqui, ó, da escola de medicina, os pós-graduandos, da faculdade de medicina, do Centro de Dificuldades Alimentares, do curso de nutrição da Universidade São Judas Tadeu, em conjunto com a Associação Brasileira de Nutrologia. Então, aqui nós podemos dizer que foram obtidos por meio de pesquisa, né, realizada pelos profissionais das instituições da área de saúde, que são aqueles que estão pós-graduando, estão trabalhando nessas áreas de saúde. O que são os lanches intermediários, então? São aqueles lanches realizados entre as refeições da manhã e da tarde, né? Fala lá no primeiro parágrafo, então, as principais refeições, né? Entre as principais refeições. Então, entre o almoço e a janta, entre o café e o... Aqui é o número 6. O que indica a linha laranja pontilhada no gráfico? Então, é aquele limite de açúcar na dieta das crianças da faixa etária entre 4 e 6 anos, né? Que é de 22,5 gramas por dia. Então, não é que a criança tenha que comer esses 22,5. Quanto menor essa faixa aqui, melhor, né? Não pode ultrapassar também, né? Porque muito açúcar é nocivo. A 7. De acordo com o gráfico, em qual das regiões do Brasil as crianças consomem mais açúcar nos lanches intermediários? Então, é na região centro-oeste do Brasil, vejam aqui. Onde mostra aqui, ó, região centro-oeste, essa marronzinha aqui, que abrange estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aqui, né? E Tocantins. Não, aqui é Goiás. Tocantins fica pra cima. Então, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, bem na região central do Brasil aqui, né? Que as crianças estão comendo mais açúcar. E o que indica, então, essa linha aqui? Já fomos. As crianças de família de baixa renda consomem menos açúcar ou mais açúcar? Elas consomem menos, né? Menos açúcar do que as crianças de renda mais alta. Então, vejam aqui, ó. Classe de renda D e E, menos açúcar que a C e que a e B. Então, temos que tomar cuidado aí também, né? Procurar não se alimentar tanto de açúcar, de fritura, né? Que é nocivo para a saúde, né?
o açúcar no organismo ele vira gordura também, certo? E a gordura ela não é saudável, né? A gente sabe que dá muito problema de saúde. Então temos que cuidar um pouco mais com a alimentação, certo? Então confiram lá o mapinha de vocês ali, né? Que vocês fizeram, o gráfico, as informações que estão aqui no gráfico de vocês, certo? E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais. Beijo e até lá!